Olimpo, porque o Olimpo é se a gente fosse para a final da Copa do Mundo, semifinal, semi-olímpico pro inferno. É o famoso do céu ao inferno. Só que a gente não estava no céu, né? A gente estava no semicéu, semi-olímpico, semifinal. Vocês levaram a gente do semicéu ao inferno em 3 semanas? Parabéns, seus incompetentes. Parabéns, vocês estão conseguindo. O objetivo é rebaixar o Fluminense? Tá no caminho certinho. Seu Renato Gaúcho tem que ser cobrado. É, nação, mais uma derrota do Fluminense, né? 4ª derrota consecutiva, né? Quem acompanha o canal, eu acho que já está ciente aqui desse tema que a gente traz, né? Eu sempre bati na mesma tecla, pessoal. O Fluminense caiu de paraquedas nessa semifinal de Mundial de Clubes. O Fluminense não tem elenco. O Fluminense não tem treinador. Pior que eu sempre alertava e dizia, isso é ruim para o Fluminense. O Fluminense chegar numa semifinal de Mundial de Clubes vai iludir muito o torcedor. Vai mascarar uma verdade que às vezes não é exposta. Qual era essa verdade? Que o Fluminense tinha um jogador de qualidade, que era John Arias. Que o Fluminense tem um péssimo elenco. Que Renato Gaúcho não é um grande treinador. Vamos ser bem realistas. É um treinador limitado. Agora vai querer aqui botar desculpa, como eu vi na coletiva aí, né? É porque não teve folga, é porque não teve férias. Todos os outros times tiveram, o Fluminense... Pessoal, vamos ser realistas, vamos cair na real. O Fluminense, pra mim, inclusive eu tô até me surpreendendo, porque pra mim ele ia ficar ali do 10º ao 6º, ao 5º colocado, né? Mas a tendência, se não ganhar jogos logo aí, é ir pra parte de baixo da classificação, né? E já tem torcedor aí discutindo, né? Abrindo, né, a mente de muitos torcedores que compram a ilusão, que acha que realmente o Fluminense é o 4º time melhor do mundo, né? Que isso aí é uma coisa que plantaram na cabeça dos tricolores. Mas Dezão aí é aquele cara sempre sincero, realista, escancara a verdade. Às vezes exagera um pouco, ok, mas faz parte, né? E dessa vez jogou a dura realidade na cara dos tricolores, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o canal Sentimento Tricolor. Vamos lá. Eu pensei muito, relutei muito se eu gravava esse vídeo agora de manhã, 9h05 da manhã. Eu ainda estou aqui curtindo essa mini férias, né, que eu estou tirando com a família. Estou fora do Rio de Janeiro há 5 dias já, mas acompanhando tudo, fazendo os conteúdos aqui no canal. Tentando me envolver menos com tudo que está acontecendo, mas é impossível, né? O Fluminense de hoje O Fluminense de hoje, como é que eu posso qualificar o que está acontecendo com o Fluminense hoje? O Fluminense hoje seria o quê? Uma bagunça, uma várzea, um circo? Circo, André? É circo. Circo. Depois de tudo que tem acontecido, depois das 5 derrotas seguidas, 4 derrotas... Se você quiser desconsiderar a derrota na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, você pode desconsiderar, não tem problema nenhum. Tá? Afinal de contas, foi semifinal de Copa do Mundo de Clubes, foi pro Chelsea, né? Mas são 5 derrotas seguidas, 4 no Campeonato Brasileiro e uma humilhação ontem pro São Paulo, né? Cá entre nós. Mais uma derrota, né? O Fluminense foi humilhado pro São Paulo, né? O Fluminense tomou 5 gols, 2 foram invalidados pela arbitragem, corretamente, foram gols irregulares, mas foram 5 gols que nós tomamos ontem, mais o pênalti defendido pelo Fábio. O São Paulo poderia tranquilamente ter metido 6 no Fluminense. Depois disso, o jogo esse que foi transmitido no telão, nas Laranjeiras, apagou-se o telão, mudou a programação e vamos de Flufest. Antes que você me venha aí os defensores, André, não tem nada a ver, tem que separar. Não tem que separar nada. O Fluminense é futebol clube. E você que esteve lá, meu amigo, desculpa te falar isso, tá? Eu sei que tem inscrito aqui do canal que estava lá, comemorando, bebendo sua cerveja, paquerando. Tá tudo certo, mas saiba que você é integrante desse circo que virou o Fluminense hoje. E se você não viu, eu vou te mostrar um negocinho aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Ó, André Santos Cavaco. Sabe quem é o André Santos Cavaco? O André Santos Cavaco é um integrante da banda do Belo e fez essa postagem aí nos stories dele, ó. Perderam pro meu São Paulo hoje.
mas o show é aqui. Aí marcou o Fluminense Futebol Clube, botou ali um emojizinho de riso, tirou onda um mesmo. Coraçãozinho preto ali, uma bola de futebol. Postou isso aí. Olha aqui como é que tá cheio. Todo mundo aqui na FluFest à noite para ver o show do Belo. Vamos pagodear. Que sensacional essa postagem, né? Eu acordei hoje de manhã com essa postagem aí no meu direct. Dezenas de torcedores mandaram aí. Quando eu entrei lá no perfil do cidadão, ele apagou. Deletou os stories, mas o print é eterno, né? O print é eterno, o print tá aí. E aí, isso aí me motivou a gravar esse vídeo aqui. Né? O circo que virou o Fluminense. Ou seja, o cara lá dentro das Laranjeiras, tirando foto da nossa torcida e tirando onda com a nossa cara. Toma essa mijada aí logo de manhã, pô. Se você estiver vendo esse vídeo pela manhã, ou se você estiver vendo esse vídeo à tarde, foi isso aí, ó, que o Mário Bittencourt e companhia transformaram o Fluminense. Parabéns, cara. Parabéns. Vocês conseguiram levar o Fluminense do semi-olimpo do futebol, semi-olimpo, porque o Olimpo é se a gente fosse para a final da Copa do Mundo, semifinal, semi-olimpo, pro inferno. É o famoso do céu ao inferno. Só que a gente não estava no céu, né? A gente estava no semicéu, semi-olimpo, semifinal. Vocês levaram a gente do semicéu ao inferno em 3 semanas? Parabéns, seus incompetentes. Parabéns, vocês estão conseguindo. O objetivo é rebaixar o Fluminense? Tá no caminho certinho. Seu Renato Gaúcho tem que ser cobrado. A torcida já está cobrando. Né? A torcida já está cobrando. Só que ele tinha que ser cobrado pela diretoria. Mas que diretoria que vai cobrar o Renato? São tudo farinha do mesmo saco. Vai cobrar quem, cara? Mas ele vai cobrar o Renato de quê? O Renato pede o Smurf. 30 milhões de reais. O Mário Bittencourt vai lá e contrata o Smurf. Eu não sei se foi o Renato que pediu o Vitinho, mas ele já trabalhou com o Vitinho no Flamengo. Se não pediu, ele com certeza aprovou o nome do Vitinho. Aí tá o Mário Bittencourt lá, abanando o rabinho, fazendo tudo que o Renato quer. São os 2 grandes responsáveis pelo momento do Fluminense. Vocês 2. Mário Bittencourt e Renato Gaúcho. Só que o Renato Gaúcho é só um funcionário do clube, né? E mais nada. Dá um pé na bunda dele, uma demissão, resolve o problema. Não que eu queira a demissão do Renato, mas é só um funcionário. Você não, Mário. Você é o presidente do clube, você é o responsável por tudo que acontece. Você colocou o Fluminense para viver os melhores dias da sua história, você foi o responsável por isso, e você está sendo responsável por fazer o torcedor do Fluminense passar vergonha atrás de vergonha. Vergonha atrás de vergonha. Você tinha que ter vergonha da vergonha que você está fazendo o torcedor do Fluminense passar. Eu sei muito bem que a sua família é tricolor, sua esposa, seus irmãos, seu pai, suas filhas. Eu sei que elas estão sofrendo tanto quanto a gente, quanto os meus filhos estão sofrendo. Mas na minha convicção você está completamente perdido. Completamente perdido. Para quem aprova a contratação do Rafinha, eu vou deixar aqui só alguns exemplos, tá? E antes que vocês me venham com aquele discurso assim, ó, ai, André, isso é coisa de rival. Meu irmão, se o rival quisesse sacanear a gente, ele passaria as melhores referências possíveis do Vitinho. Falariam que ele é craque, que a gente deveria contratar mesmo, que eu tinha que botar pilha. Botasse pilha no torcedor do Fluminense para acreditar que o Vitinho fosse bom jogador. Não, o Vitinho não é bom jogador. Ou melhor, o Vitinho até pode ser bom jogador, mas é um bicho preguiça, um jogador problemático que deu muito, muito, muito ódio na torcida do Flamengo. Quer ver só alguns exemplos que eu recebi? Alguns relatos que eu recebi na live de ontem. Vamos acompanhar. Olha aí, André Santos Cavaco. Isso aí, ó. Perderam pro meu São Paulo hoje, mas o show é aqui. Ele apagou, covarde. Deve ter tomado hate pra cacete e apagou a postagem, os stories. Não tá lá, tá? Vamos lá, pessoal. Tem alguns relatos fortes aqui, tá? Então prepare o fígado. Se prepare para saber o que você vai passar com o Vitinho aqui no Fluminense. Porque sim, o Vitinho será jogador do Fluminense, tá bom? Vamos ser bem realistas. Vamos ser bem realistas, né? Eu acho que o Fluminense fazer a campanha que fez do Mundial de Clube foi o fim. Ali foi uma coisa que foi muito ruim para o Fluminense. Tá aí. O Fluminense hoje numa situação complicada, né? O Fluminense hoje, todo mundo sabe
e vive uma situação complicada na competição. É a 4ª derrota consecutiva. E olha, pessoal, que eu vou ser bem realista, né? Olha que eu vou ser bem realista. Para mim, o Fluminense... Eu esperava que o Fluminense fosse ficar ali na parte de cima da tabela. Mas depois do desempenho que eu vi do Fluminense, a tendência é do buraco ao buraco, né? Vamos ser bem realistas. O primeiro relato do Rubro Negro aqui. Isso aqui foi da live de ontem, tá? Vamos lá. Bruno Viana e Vitinho, 2 jogadores que conseguiram fazer eu cogitar, fazer uma besteira comigo mesmo. É isso mesmo que você tá entendendo, tá? Dá até nervoso só de lembrar. Boa sorte com ele. Esse aqui é o primeiro relato. Relato fortíssimo de Rubro Negro, né? Vocês estão entendendo o que ele está falando. Não preciso explicar, ok? Vamos para o segundo. Minha primeira camisa foi do Vitinho, que até aquele momento era a maior contratação da história do Flamengo. O Vitinho, quando foi contratado, ele foi a maior contratação da história do Flamengo. O FDP me fez queimar a camisa de ódio dele. Boa sorte. Ou seja, o Fernando Júnior, a primeira camisa dele como torcedor do Flamengo foi a camisa do Vitinho. O Vitinho causou tanto ódio, que o Fernando Júnior queimou a própria camisa dele. O BS Brubi. Salve, irmão. Sou Flamengo doente. Vi todos os jogos do Vitinho no Al Ettifaq. Ele me deu grana, mas só joga bem quando quer. Vive lesionado. Esse relato é o que mais tem entre todos, tá? O Vitinho joga bem quando quer. Ninguém fala que o Vitinho é bagre, que é horrível, que é péssimo jogador. O que os torcedores do Flamengo, do Inter e todos falam é que ele é preguiçoso, ele dá ódio e ele joga quando quer. E quando ele quer, André? Ele quer de 10 em 10 jogos, de 15 em 15 jogos, tá? Vamos lá. E tá 2 meses sem jogar. Então não é um jogador que vai chegar no Fluminense e vai resolver os nossos problemas. A Olívia Flamenguista, vocês estão muito fodidos com o Vitinho. Dá até dó. Olha aí. Repito, se o rival quisesse zoar a gente, sacanear, espizinhar, eles não estariam falando isso, tá? Eles estariam falando ao contrário. Eles estariam falando de um Vitinho que não existe. Eles estão mandando a real. Ok? Vamos lá, vamos para mais um. Tem mais relato. O Brian Lucas. Chamávamos o Vitinho de mortinho. E eu lembro disso. Você também, provavelmente. E outra. Ambidestro. Chuta mal com as 2 pernas. Olha que bizarro. Dá 20 chutes na PQP e acerta 1. Um dos jogadores que mais me deu raiva. Um dos jogadores que mais dá raiva. Tá aí, ó, o Brian. É ambidestro. Chuta mal com as 2 pernas. Chuta 20 vezes para acertar 1. E para encerrar essa sessão de tortura aqui, o Breno... Pois é, pessoal, a situação do Fluminense complicada, né? Eu sei que tem muito torcedor do Fluminense que se iludiu, né? Se iludiu com o Mundial de Clubes, achando que o Fluminense ia ser campeão, que o Fluminense era o time a ser batido, que o Fluminense isso, que o Fluminense é aquilo. Mas a gente aqui do canal sempre dizia, pessoal, o Fluminense tem um time limitadíssimo. O Fluminense tem uma péssima equipe. Claro, tem um ou outro jogadores ali que se destacavam, né? Por exemplo, John Ares, né? Era o cara do Fluminense, né? Aí agora o cara saiu e o Fluminense não consegue mais vencer. E tesão aí tá mais do que certo, né? Aqueles que fizeram festa para a saída de John Ares, né? Agora estão tentando achar uma solução e não consegue, né? E não consegue. Quem seria a solução? Para eles, Vitinho, que para mim não é solução, pessoal. É mais um problema, né? Vai ser dinheiro mal investido, dinheiro mal gasto e o cara não consegue jogar, né? Quando ele tava no auge, que ele tava no Flamengo e tava no auge, né, pessoal? E não jogava bem. Vocês viram o relato aí dos flamenguistas, né? Ele tava no auge, tava no Flamengo e não conseguia jogar bem, pessoal. Não conseguia, né? Mas parece que o Fluminense aí vai fazer a aposta dele. Mas eu pergunto, cadê aquele treinador que dizia que se colocasse um time bom na mão dele, ele fazia grandes jogos no futebol europeu? Se empolgou, né, pessoal? Se empolgou, né? Às vezes o cara deixa se levar pelo momento, né? Sobe na cabeça. Foi o que Renato Gaúcho aconteceu, né? Não sou eu que tô dizendo.
na coletiva dele aí contra alguns times aí da Europa, né? Ele deixou escapar isso, né? Ele já tinha dito isso na época de Grêmio, né? E não aprendeu. Não aprendeu, porque na época ele pegou o Flamengo, vamos ser bem realistas, dirigiu o Flamengo e também não conseguiu jogar um bom futebol, né? Ok, foi na final da Libertadores que o elenco do Flamengo era bastante qualificado, mas não por mérito de Renato Gaúcho. Não por mérito de Renato Gaúcho. Aí agora uma pergunta, né? Cadê o quarto melhor time do mundo? Será que foi bom realmente o Fluminense chegar nessa posição no Mundial de Clubes? Que eu sempre dizia aqui, pessoal, não se iludam. Não se iludam com o Fluminense. Não se iludam porque o Fluminense não tem time. O Fluminense não tem time para chegar na quarta posição aonde chegou. Aconteceu de fazer bons jogos, isso é uma realidade, né? Principalmente contra os europeus, mas eu não vi o Fluminense ali como o bicho papão, né? E pelo que o jeito que o Fluminense fez, vencendo seus jogos no Mundial de Clube e a mídia destacando, né? Parecia que o Fluminense ia chegar aí no futebol brasileiro e ia passar por cima dos seus adversários, né? O torcedor comprou essa ideia, né? O torcedor comprou essa ideia e o que a gente tá vendo é uma coisa totalmente diferente, né? O que a gente tá vendo aí é uma situação totalmente diferente, pessoal. Eu sei que tem muita gente que ainda acredita, né, no Fluminense, mas eu sou sincero a dizer, se o Fluminense não fizer bons jogos, se o Fluminense não começar a subir o seu patamar, vai complicar. Vai complicar, pessoal. Vai complicar. E a tendência ali é que cada dia que passa, né, vai descendo mais, né? Vai descendo, né? Se eu não me engano, já é o 11º colocado na competição. Isso aí é uma situação que preocupa, né? É uma situação que preocupa, porque cada dia que passa o torcedor do Fluminense não vê o time jogando uma boa partida. O investimento que é feito, vamos ser bem realistas, né? É um investimento mal feito, né? Isso está deixando o torcedor também preocupado, mas é como eu disse, chegar na semifinal do Mundial foi um negócio que não foi bom para o Fluminense, né? Chegar na semifinal do Mundial, porque às vezes tem um torcedor que realmente compra a ideia que o Fluminense é o quarto melhor time do mundo, né, pessoal? Quando a gente sabe que não é, né? Vocês estão vendo aí no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos, 4 derrotas. Mas são 4 jogos jogando mal futebol. Não é que o Fluminense perdeu por acaso, não. O Fluminense perdeu porque merecia perder, pessoal. Merecia perder, né? Próximo jogo do Fluminense contra o Internacional, Copa do Brasil. E eu vou ser bem realista. Eu acho que é mais uma derrota. Mais uma derrota. Aí eu pergunto, será que Renato Gaúcho vai durar muito no Fluminense? Futebol brasileiro é incrível, pessoal. O cara é o melhor quarto, segundo os torcedores do Fluminense, né? Parte da mídia também que comprou essa ideia. Quarto melhor time do mundo. E o cara que era glorificado depois de, vamos lá, 4 rodadas. Eu vou dizer aqui bem realista. Mais 4 rodadas nesse mesmo ritmo aí. Não precisa ser no mesmo ritmo. Ganhou um, empatou outro e perdeu mais 2. Vai cair. Vai cair. Eu concordo com o Dezão aí. Pra mim, Renato Gaúcho é um treinador fraco, pessoal. Eu tiro, por exemplo, aqui da época que ele tinha no Flamengo, né? Ele tinha vários jogadores qualificados e o cara não conseguia jogar um bom futebol. Não conseguia. O futebol do Flamengo de Renato Gaúcho era pobre. Mas muito pobre, pessoal. Muito pobre, né? E é como eu disse, né? Torcedor do Fluminense, não se iluda. Não se deixe subir pela cabeça porque vocês ganharam. Ficaram na 4ª posição, segundo eles, né? Dezão é aquele cara que é realista, né? Às vezes, quando voltou o Fluminense, e o Fluminense vendeu o Arias, que celebrou uma festa, Dezão criticou aí, e eu concordei com ele, né? Eu não sei por que é que o Fluminense estava celebrando a saída do melhor jogador. O Flamengo não celebrou a saída de Gerson. O Flamengo não celebrou a saída de Wesley. Pelo contrário, pessoal. Eu não sei porque o Fluminense fez isso, mas abram o olho, né? Mais 4 jogos nesse mesmo sistema aí.
Renato Gaúcho vai ser mandado embora, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.